seja bem-vindo a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. Eu sou a Carol. E eu sou a Olivia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre ressaca literária. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente para os seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Não esquece de clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios e também ajuda a gente a alcançar mais ouvintes, aumentando cada vez mais essa comunidade de leitores. Gente, temos convidada novamente! Seja bem-vinda, Olivia! Oi, mãe, tô no estalagem! Oh, meus Que amores! honra! A honra é toda minha, todíssima minha. Finalmente aconteceu, né? Essa participação super especial. Fala um pouquinho de você, amiga. Conta pras pessoas, pra elas te conhecerem. Então, né, meu nome é Olivia, caso não tenha ficado claro na introdução. Conheço a Carol e a Clarissa há muitos e muitos e muitos anos. A gente não vai dizer quantos pra não revelar a idade. A gente não precisa falar sobre isso. Não precisa. Mas eu sou formada em psicologia. Atualmente faço mestrado em comunicação e cultura aqui em Lisboa. E sou apaixonada por livros, cultura pop, tudo, filmes. E vai ser muito legal bater um papinho aqui sobre literatura, uma das minhas primeiras paixões. Ai, que bom. Que massa. Estamos muito felizes de ter você aqui. O Eu também episódio tô muito de feliz. hoje... Desculpa. Ai, não, que é isso. Não tem problema. A gente se interrompe aqui, não precisa ficar constrangida, não. Tá tudo certo. Então, o tema de hoje é ressaca literária, assim. Que leitor nunca passou por uma, né? Se você nunca teve uma ressaca literária, pode esperar que uma hora ela vai acontecer pra você. E o que é a lendo errado. ressaca? Tá lendo errado, exato. A ressaca é sempre aquele momento em que, assim, há um certo desgaste, né? A sua relação com os livros, assim, não tá muito bem. Geralmente ela vem depois de uma leitura muito difícil, ou às vezes até de uma leitura muito boa, né? Que depois dela parece que nenhum outro livro vai ser tão bom assim. Enfim, ela vai encontrar você, leitor, em algum momento da sua vida literária, pode ter certeza disso. Então, assim, obviamente nós já passamos por pelo menos uma, eu com certeza passei por várias. E a gente queria falar aqui um pouquinho sobre esse tema que é tão comum na vida de um leitor, né? E aí, meninas, como é que foi? Como é que é a relação de vocês com ressaca literária? Vocês já tiveram alguma? Como é que ela é? Quanto tempo dura? Falem um pouquinho. Então, atualmente a minha vida é uma grande ressaca literária, porque como eu tô constantemente lendo, né, por causa do mestrado, eu tô constantemente tendo que ficar imersa em leitura. Quando eu saio disso, eu não quero mais ler. Então tem que ser, tipo, tem que ser algo muito bom e algo que eu já meio que tem aquele proximidade já pra ver se dá aquele start pra voltar a ler, né? Mas normalmente quando você pega aquele livro que é tão impactante que, tipo, você fica, não existe literatura depois disso. Eu entendo super o sentimento. Ele inventou a literatura, né? Esse livro inventou a É o literatura. fim e o começo. Tudo se resume a esse livro. O último que fez isso comigo foi o 100 Anos de Solidão. Ah. Então, depois que eu devorei, tipo, em 3 dias, eu acho, 3, 4 dias. E aí, depois disso, eu fiquei, o que é que eu vou ler agora? Eu não consigo, eu não tenho... Claro que eu podia ler qualquer outra coisa do Gaio Marques. Garcia Marques, isso. Do Garcia Marques. Mas foi uma relação, assim, tão profunda que você não consegue começar naquele momento. É porque é aquela história, né? Aquele universo, são aqueles personagens. Então, assim, é uma certa dificuldade de sair daquele livro, né? Eu sinto isso também. Eu sinto isso sempre quando eu leio a Helena Ferrante, por exemplo.
Eu tenho uma dificuldade enorme com a tetralogia. Após o término de cada um dos livros, eu não conseguia ler absolutamente nada, porque eu não conseguia dar tchau pra aqueles personagens. E assim, também tem um período ali pra mim que eu preciso maturar os acontecimentos, né? Porque são livros muito intensos. Então, quando eu terminava eu precisava ali de um mês e meio pra digerir aquela história, pra me entender com o que eu tava sentindo, pra daí conseguir estar bem pra ler uma outra coisa. O segundo, o terceiro, enfim, a sequência não dava pra ler naquele momento, porque eu realmente precisava me afastar daquele livro, daquela história, né? E aí eu li outras coisas pra depois voltar, porque assim, me impactou de uma forma assim indescritível. Eu só quero dizer que minha relação com a Helena Ferrante é assim, às vezes eu precisava dar tempo dentro do livro, né, para processar o trauma que eu acabei de viver naquele livro, Sim. né, e depois voltar, porque assim, é um universo incrível, maravilhoso, a escrita dela é destruidora. E exatamente porque a escrita dela é destruidora que eu precisava de intervalos dentro da história pra ficar. Ok, ok, Ela sabe ok. colocar o dedo ali num lugar muito específico que Uhum. dói. Dói. Qual seria um livro, assim, pra começar? Porque eu nunca li, todo mundo que lê Da Helena Ferrante Helena. é desse jeito, assim, Tá. emocionadíssimo com o que leu. E eu, eu quero participar disso. Quero Amiga, fazer parte. eu não consigo recomendar outra coisa que não seja a tetralogia, porque eu acho a tetralogia, assim, é o ápice dela, sabe? Assim, é como se fosse o Uhum. suprassumo da literatura dela como um todo. Os outros livros são incríveis, assim, pelo menos os que eu li, imagino que os outros também, né? Enfim, mas a tetralogia é, assim, a coisa mais preciosa, mais incrível. Enfim, resume tudo, sabe? Então começa com a Amiga Genial é o primeiro, né? Amiga Genial, Uhum. aí a história do novo sobrenome. Eu esqueci o A nome do. história, a história dos que fogem e os que ficam Isso. e a menina E a Menina perdida. Perdida. Exato. Que História da legal. Menina Perdida? Ah, enfim, não lembro, É uma mas coisa assim. são esses quatro. É Coloca na minha sensacional. lista. É muito, Uhum. muito bom mesmo, assim, recomendadíssimo. Agora, leia com calma, com parcimônia, porque, assim, ele é bem dolorido, né? São livros não difíceis né, assim, difíceis de digerir, sabe? A leitura é É. Uhum. fluida, é muito gostosa. A escrita dela é maravilhosa. É uma coisa que eu senti também quando eu tava lendo, eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Uhum, Angelou, uhum, porque é uma escrita muito fluida, uhum, muito bem desenvolvida, mas as temáticas trabalhadas são socos no estômago. uhum, Então, assim, para mim era literalmente, peraí que eu preciso processar esse trauma que eu tô vivendo nesse momento com esses personagens, de tão boa que é a relação de empatia que você cria com eles, porque eles são pessoas reais pra você. reais. Sim, eu São sei Uhum. pessoas que exatamente você, como é. sabe, você tá vendo a vida dos seus amigos acontecendo e tudo que eles estão sofrendo, e você fica completamente apaixonada e envolvida na leitura e dói. Dói muito. Dói muito. Eu sei demais, assim. Eu senti isso muito com Uma Vida Pequena. Uma Vida Pequena foi uma leitura bem dolorida, porque assim, o pessoal fala que é pornô de. Ai, de quê, meu Deus? Enfim, é tipo literatura de sofrimento, sabe? Assim, a autora pega todas as Ah, misérias possíveis que podem acontecer com o ser humano e coloca ali com aquele personagem principal. De fato é, assim, se você fizer um distanciamento da leitura é isso. Mas não dá pra negar que o livro é muito bom. E aí, assim, era uma desgraça em cima da outra, e eu precisava fazer várias pausas pra, sabe, respirar. Sabe aquele clichê de tipo assim, eu não sabia. Eu soltei a respiração que eu não sabia que eu estava aprendendo? Que tem vários autores que usam isso. Então, assim, esse clichê acontecia comigo. Às vezes eu parava porque eu percebia que eu tava travada, sabe? Não era literalmente a respiração, mas era o corpo travado, porque é um sofrimento em cima do outro, mas ao mesmo tempo tinha aquela ânsia de voltar pra história porque eu tava muito envolvida. Mas quando eu terminei, de novo, veio uma ressaca. É incrível, assim, pelo menos comigo esse padrão é bem comum. Eu leio um livro muito intenso, muito envolvente, assim, aquela história que eu realmente mergulho de cabeça e não consigo sair daquele universo, vem uma ressaca depois. E eu preciso dar um tempo, passar ali alguns
dias, às vezes meses, sabe, sem ler alguma coisa, porque eu realmente não. É como se. Assim, eu visualizo na minha cabeça, talvez vocês consigam visualizar também. É como se eu criasse um laço, uma conexão com aquela história, eu entro naquele universo e eu não consigo fazer o corte depois que saio, sabe? Então, Uhum. leva um tempo pra eu conseguir dizer assim, tchau, vou fechar essa porta, pra eu conseguir ir partir pra uma outra aventura. Uhum. Então, assim, eu levo realmente esse tempo de processamento depois. Eu confesso que eu não tenho tantas experiências assim com esse tipo de sentimento, né? De, tipo, de ler um livro tão pesado, porque eu fujo desses livros. Carol esperta. E aí, um que me deixou mais ou menos assim, que eu acho que foi uma das últimas ressacas literárias, foi lendo o Torto Arado. Porque justamente é um livro um pouco mais, assim, pesado. Não que ele seja muito, muito, muito pesado, mas é uma vida muito dura. Tem uns acontecimentos ali, principalmente no começo, que são assim, caramba, tipo, isso é muito foda. E eu tive essa sensação que vocês falaram de, ao longo do livro, ficar parando pra, tipo, pensar, ou então, assim, pra recuperar o fôlego e voltar pra história. E eu acho que das minhas leituras, assim, essa foi uma das mais, assim, doloridas, né? Sim. Foi esse livro, que é muito bom também. Então, eu também fugia dessas histórias que eram pessoas ferradas da cabeça, vamos censurar aqui que não era essa palavra que eu ia usar, né? Pode falar palavrão, amiga, tá tudo bem Ah, aqui. pode então. Então, eu fugia completamente dessas histórias de livros e séries de pessoas fudidas da cabeça, porque Aham. assim, eu achava assim, eu já sou muito, sabe? Minha cabeça já é muito fudida. Existe coisa assim que o nível de empatia que você desenvolve com esses personagens acaba sendo muito mais intenso porque você se identifica com eles, sabe? Eu me identificava direto com a Lenu. E eu ficava assim, horrorizada, porque a Lenu é uma pessoa muito complicada. Muito. Não, você. Nossa, assim, eu comecei lendo. Não tem como a gente não falar dela, né? Eu ficava assim o tempo todo, gente, mas sou eu. Ela conseguiu entrar no mais íntimo da minha pessoa, sabe? Aquelas coisas que Sim, eu não revelo absolutamente pra ninguém. Que tá aqui exato. guardadinho, assim, dentro de uma caixinha, apertadinho. E ela colocou numa personagem. E aí depois você vê essa personagem fazendo coisas que você fica assim, tipo, para com isso! Eu não Pois faria é, isso! Mas talvez eu pois fizesse. E aí eu ficava nessa paranoia, nessa. é. Sabe? E os contextos tão diferentes, porque a Lenu é uma mulher italiana, uma menina e depois uma mulher italiana, nos anos 50, no pós-guerra, e a gente aqui no século 21, 2023, e esse Se nível de identifica tanto, né? identificação, caracas, é muito, eu me censurei automaticamente. Caralho, é muito intenso, é muito, 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 muito intenso. E aí eu fiz assim, caracas, é bom sim ver esse pessoal fugir da cabeça, porque você se sente muito representado. Você se sente Sim. representado com essas pessoas. Então eu comecei a ficar mais querendo ver mais desse tipo, mas precisa ter os intervalos, porque você tá com pessoas fudidas da cabeça, fode sua cabeça também. Isso. Não dá pra mergulhar por tanto tempo, né? A sensação é como se você estivesse ali prendendo a respiração embaixo d'água. Uma hora você tem que voltar à superfície pra respirar. Senão você se perde ali, né? Eu tenho Pois é. exatamente essa mesma sensação, Eu amiga. tenho muito essa coisa de ler tipo, pro entretenimento, sabe? E aí eu acho que foi por isso até que, assim, que eu gosto tanto de fantasia, porque é o oposto, né? Pelo menos pra mim, eu não me sinto nem um pouco de identificação com esses personagens, porque é uma vida tão diferente, assim, e geralmente eles não focam muito nos dramas existenciais das pessoas, Uhum. né? É uma jornada, salvar o universo, salvar alguém, ou sei lá Ah, o que, né? E aí eu consigo entrar e sair da leitura assim, tipo, ai que delícia, Que que viagem. escapismo, né? é. Então, o Stephen King, eu tenho várias ressalvas em relação a ele e tudo, mas ele continua sendo um dos meus autores favoritos, né? Uhum. E uma das coisas que ele faz muito bem é, ao mesmo tempo em que
esse personagem nesse mundo de fantasia precisa lá resolver a sua quest, né, sua missão, faz um nível de autoanálise ali dentro tão intenso que você fica. Ok, Opa. oi, vocês fudidos da cabeça, também estou me sentindo representada aqui em algumas situações. Equilibra as duas coisas, né? Entrega aventura e descaralhamento de cabeça. Total, Muito bom, total, muito total. E forçar a ler ou fazer outra coisa. Qual é a melhor estratégia quando você enfrenta uma ressaca? Pra mim, é fazer outra coisa. Se eu me forçar a ler, vai ser só ficar largando livros, começar tipo umas 20 páginas e depois largar, né? Fazer outra coisa. Uma coisa que eu gosto é assistir séries ou filmes do gênero que eu quero voltar a ler, pra ver se dá aquele start, né? Legal. Você já entra ali no clima, né? Exatamente. Então, se eu quero voltar a ler terror, eu vou lá e começo a pegar aquelas coisas mais. Pra mim, tiro e queda rever todas as séries do Mike Flanagan, porque Ótimo. sempre aguça aquela traumas com fantasia. Sim. Né? E ele também é ótimo em equilibrar pessoas fodidas da cabeça com coisas fantásticas, Exatamente. aterrorizantes acontecendo, né? Exatamente. Ai, Mansão Rio. Sou completamente apaixonada. Ai, você vai amar a Casa Usher. Ai, eu quero muito ver, tô muito empolgada. Tá, eu sei que você teve uma relação complicada com Edgar Allan Poe. Vocês tiveram uma relação complicada com Edgar Allan Poe. A gente ainda gosta dele. Tá tudo bem. Ai, então, ele desenvolveu muito bem o formato de referência de cada conto, dos contos principais. Então, eu lembrava do desenrolar do conto e ver a transformação, como é que ele deu a virada naquela outra mídia, atualizando a situação para aquela história, para aquele outro contexto e para aquele século novo. Cara, esse processo que ele fez foi muito bem desenvolvido, assim. Eu não consegui ter essa relação com o Clube da Meia-Noite porque eu não conhecia as histórias, Certo. né? E também porque foi feito por uma audiência completamente diferente. Agora, o Casa Usher, porque eu conhecia as histórias, por sinal, tem o assassinato da Rua Morgue. Da Rua Morgue? Tem. Ai, eu preciso ver agora, estou muito empolgada. A explicação final é a mesma? Estou curiosa agora. É? É a Meu mesma. Meu Deus, que desespero. Ele fez a sacada e assim, não vai correr como corre no conto. Sim. Mas ele pega o conto. O espírito da coisa. Exatamente, né? E ele faz isso que legal. muito bem. Muito, 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 que muito bem. massa. Cara, eu tô arrepiada aqui, só de falar. Eu tô doida pra discutir. Assim, eu gostei quando eu vi ali na Netflix, só que aí eu fiquei pensando, será que dá muito medo? Não. Desses aí não dá, né? Então, esse em específico, ele não tem pouquíssimos jump scares, o que eu amo, porque eu acho você ficar fazendo jump scare, você tá só sendo pobre. Tem recursos mais interessantes, mas ele constrói tensão. Isso ele faz. Então, assim, se pra você é pior você ficar aqui na tensão, então talvez vai ser um pouco complicado pra você. Mas... Porque o jumpscare às vezes dá a catarse, né? Tipo, você, ai, levei o susto e pronto. Agora vai seguir a história normal. Mas, assim, eu gosto. E, ao mesmo tempo, eu vou assistir de manhã, pra garantir. Que eu não vou ter muito medo. Carol, eu acho que é porque como eu tenho uma relação, assim, com o terror, que eu sou muito apaixonada, né? Eu sou muito apaixonada como o terror desenvolve as questões e a adrenalina, o contato e tudo. Então, pra mim, atenção. Pois é. Eu lembrava que tu gostava do Stephen King. E aí, quando a gente colocou o episódio, tu tinha acabado de postar alguma coisa sobre a Casa Usher. Eita! Vamos falar mal do Edgar Allan Poe. Não.
Comigo Menos não. uma seguidora. Não, nunca. Sempre estarei junto. O bom do estalagem é que a gente pode ter opiniões diversas. Exatamente. Exatamente, mas eu amo o Edgar Allan Poe. Mas é porque eu li muito mais os contos de terror do Edgar Allan Poe. E aquela virada que ele dá no conto de pegar assim. É justamente o suspiro, Sim. assim, o jump, né? E ele É faz aquela isso muito sensação bem. de, sei lá, sabe, coisinhas se arrastando pela sua pele e os seus pelos, sabe, levantando. Ai, eu acho muito gostoso isso. Eu adoro contos de terror por isso. E, enfim, histórias de terror no geral por isso. Sim, amo. Eu tô tentando, aos poucos, começar a ler mais. Até porque a gente tinha feito algumas temporadas atrás, acho que foi na terceira ou foi na segunda, a gente meio que fez episódios de terror, de ficção científica, e aí eu tava querendo, a gente tem que trazer isso de volta, né? E aí eu tava meio que, vou arrumar uma coragem pra começar a ler alguns livros mais assustadores. Vai, Quem a gente sabe, pode né? começar, tipo, com histórias de terror para crianças, pra fazer uma dessensibilização com a Carol. Porque eu não fui assim sempre, gente. Eu não era assim. Tipo assim, até a adolescência eu não era desse jeito. E aí aconteceu alguma coisa que eu fiquei uma pessoa totalmente apavorada. Ai, eu comecei a ler Stephen King com 12 anos, né? 12 Meu anos. Deus. Era eu lendo O Iluminado de dia e A Câmara Secreta daqueles que não devem ser Sei. nomeados. À noite. Um iluminado. Exatamente, Com assim. 12 anos. Meu Com Deus, 12 que desespero. anos. E eu amei. Eu ficava na ponta da cadeira. Tipo assim, é incrível às vezes essa sensação assim. E quando a leitura do Stephen King, ele tem ela demora pra engatar, ele tem essa lentidão pra engatar, mas quando engata, você fica assim tão presa que você, não, agora eu preciso saber como é que ele vai finalizar esse negócio. Às vezes a finalização é extremamente decepcionante. Você fica, você me fez passar por tudo isso por causa disso? Desse final? Você vai me entregar esse final? E ele gosta de uns calhamaços, Ele né? adora, ele Não ama, economiza palavras. ama. E olha porque esses calhamaços já são editados, né? Né, menina? Imagine se não fosse. Meu Deus. Ave Maria. Mas eu senti exatamente isso lendo A Coisa, assim. Eu tava ali desesperada, nervosa, taquicardia, mas eu já tava envolvida demais, assim. Eu precisava saber o que ia acontecer com aquelas pessoas, como é que eu ia resolver aquilo, como é que eu ia mandar aquela criatura, aquele negócio, aquele Pennywise embora, porque ele não podia mais fazer aquilo com aquelas crianças. Então eu não consegui largar. Eu li, assim, ele é bem grande, bem intenso, mas eu li, assim, em menos de um mês, porque eu simplesmente não conseguia. Mas aí, né, voltando ao tema aqui, tive uma ressaca logo depois. Óbvio. Obviamente, não tem como, né? Acontece. E você, Carol, não sei se tu falou alguma coisa sobre se tu prefere voltar a ler, forçar a ler ou fazer outra coisa. Eu também prefiro dar uma pausa. E aí, depois de um tempo, eu volto com aquelas leiturinhas mais suaves, né? Comigo é a mesma coisa. Eu também prefiro dar um tempo. Eu vou pra outra mídia, vou ver uma série, vou jogar videogame. Jogar videogame pra mim é uma ótima fuga quando eu tô ali meio de saco cheio né, de ver série, de ver filme, de ler. E aí eu dou aquele tempo, curto aquele momento, né? Porque eu acho que é importante. Eu lembro até hoje de um texto que eu escrevi em 2012, eu acho, pro Nunca na Galáxia, o meu blog antigo um blog literário, né? Que era sobre, assim, que, tipo, tudo bem ter esse momento em que você não lê, sabe? É importante também que a gente curta esses outros momentos fora da Sim, leitura, né? Porque, assim, por muito tempo eu achava que, tipo, eu só sou uma leitora se eu estiver lendo um livro o tempo todo, né? Lia um livro já pensando no que eu ia começar depois. E aos poucos eu fui vendo que, assim, esse afastamento me fazia aproveitar muito mais o momento da leitura, né? E hoje a gente tem muito esses booktubers, às vezes eles falam assim, vamos lá, vou ler 200 livros, sei lá, 100 livros esse mês. E aí eu fico pensando assim, que legal, né? Provavelmente essas pessoas fazem isso porque elas trabalham apenas com isso, mas não tem como a gente, que tem uma vida, que tem trabalho, que tem outras coisas ali,
conseguir se projetar numa quantidade absurda dessas de livros. E hoje eu penso muito mais, assim, tipo, em qualidade, os livros que eu quero ler, selecionar esses livros do que ficar me preocupando com quantos livros eu li. Porque tem muito... Todo ano tem esse negócio, né? De que, anos brasileiros não leram Total. nem 10 livros. Mas, tipo, vamos ver também a realidade Não há das tempo, pessoas, não né? há Às vezes incentivo. não há tempo pra isso, sabe? E você, às vezes, só quer dormir, assim, chega em casa cansado do trabalho, às vezes você quer dormir, você não quer ler, pensar em nada. E vamos aproveitar aqui para pegar um gancho para o próximo tópico, que é como combater a ressaca, né? Dissemos o que causa a ressaca, né? Qual é a melhor estratégia aqui pra gente ler, seguir em frente, o que é. E agora, como que combatemos a ressaca? Pra mim, então, depois que eu me boto no clima com algum outro tipo de produto, né? Alguma outra mídia, eu tento ir para coisas curtas. Então, em geral, eu pego um livro de contos que eu sei que vai me instigar, ou então eu volto para um que já me é familiar, que eu já sei que eu vou gostar dessa leitura, só para dar aquele start. Às vezes eu nem termino, mas porque aparece alguma outra coisa que já. Isso aqui eu tenho mais preferência para ler, esse outro eu já conheço, então eu posso terminar depois. E aí eu acabo fazendo isso também. Muito bom. Eu tenho uma estratégia parecida, eu gosto de coisas curtas. Eu leio muito quadrinho, porque, assim, é rápido de ler, não é muito texto, né? Tem imagem também, ajuda ali ao negócio se finalizar mais rápido. Porque, pra mim, eu consegui enganar meu cérebro, sabe? Eu li muito rápido aqui, sei lá, tipo, em 1 horinha, 2 horinhas eu terminei um volume. Nossa, assim, é um livro a mais pra adicionar ali na minha meta de leitura. Tipo, dá aquele gás, aquela vontade de ler mais um e mais um e mais um. Então, às vezes eu pego ali, sei lá, tipo, um mangá que tem 4, 5 volumes, ou alguns quadrinhos, pego coisas curtas e rápidas, leio, aí vou entrando naquele ritmo, naquele embalo, pra depois pegar um romance, né, um livro maior. E eu também gosto muito de releituras. Pegar livros que eu já li, que são familiares, né? Aquela história assim que você já conhece aquele universo, aquela sensação de estou voltando pra casa, sabe? Isso é muito gostoso Uhum. e acaba ajudando também a dar esse gás, esse pontapé inicial pra voltar ao ritmo de leitura normal, né? Eu confesso que essa parte, assim, de série, eu sou meio lesada. Então, eu começo a ver alguma coisa, sabe? Tipo, quando eu comecei a assistir Monster, né, o Sim. anime. E aí tinha horas que eu sou muito do mangá. Uhum. Eu prefiro a leitura. Aí tinha horas que eu tava assistindo, aí eu, caramba, assistimos isso aqui, tá durando o quê? Uns 5 episódios. Se eu tivesse lendo um mangá, assim, numas 10 folhas, isso aqui já tava tinha ido. resolvido. E aí, às vezes, eu volto, vou atrás do mangá. E aí também me ajuda, assim, a voltar a ler. Uhum. E outra coisa que eu gosto de fazer é que eu tenho uma categoria muito especial de livros pra sair da ressaca literária. Que são uns livros muito nada a ver, assim, tipo... Por exemplo, eu gosto de ler livros... Berlim Agora, tipo, Os Crimes de Paris, Japão Moderno, aqueles Sapiens, que são livros de quê? Livros de pessoas fazendo ensaios sobre como é viver em uma determinada cidade. Ou então livros de curiosidades, tipo Sapiens, que vai falando várias coisas sobre sei lá, curiosidades do comportamento humano, como foi que surgiu o carro, como essas coisas. Eu, Interessante. eu acabei colocando essa estratégia em prática, não intencionalmente, Carol, porque eu tava sem ler nada. E aí eu baixei um livro que é a História Cultural do Tarô. Então eu tô toda Ah, que taróloga agora, né? legal! Esotérica. E me prendeu muito, porque tá me prendendo muito, porque é muito interessante você fazer essa viagem histórica e cultural das sociedades e de um negócio que você tá interessado, e eu tô bem engajada no livro. Eu adoro esse tipo de história, sabe? Assim, que é realmente história, né? Assim, Sim. que é um livro que te conta como se fossem efemérides, né? Através de efemérides ele vai te falando sobre coisas ali daquela sociedade. Esse Berlim agora que eu li, eu ia faz tempo, né? Viajei pra Alemanha e aí eu gosto de ler
esse tipo de coisa antes de viajar. Eu tava meio que numa ressaca literária. Quer saber? Eu vou ler esse livro, vou viajar. E aí eu fiquei descobrindo várias coisas, tipo que lá tem umas baladas que duram o final de semana todo, e você quiser pode ficar lá. O Samir já foi, Samir do Wanda. Eu lembro dele. Falando da fila, porque o porteiro porteiro é ótimo, né? O segurança da entrada, ele pode te barrar. Ele pode olhar pro seu lookinho, achar que você não tá no mood e dizer, tipo, não, você não vai entrar. Você não está técnico o suficiente pra entrar nessa balada. Clubber. Eu nunca ia entrar, então. Nem eu, menina. Nem eu. Na verdade, eu nem iria pra fila, porque eu, assim, zero pessoa da balada hoje em dia. Pois é, eu ainda pensei, será que eu não devo, sei lá, buscar essa experiência? Mas aí a senhora que habita em mim, às 10 horas, banhada, assim, na minha caminha, não. Eu tenho meus momentos em que sim, eu quero ser jovem. Eu quero ser jovem. E aí eu consigo fazer essas coisas, mas em geral, não. Eu gosto da minha caminha, eu gosto de voltar pra casa e cedo e botar um episódio de alguma coisa pra assistir antes de dormir. Nossa, eu te entendo. A senhora que habita em você também, às vezes leva a melhor, né? Sempre. 99% dos casos ela leva a melhor. Outro livro que me, assim, séries, eu acho que eu até já falei isso em episódios recentes, é Sherlock Holmes. É tiro e queda, assim, tô sem vontade de ler, vou ler aqui um mistériozinho, e aí, rapidamente, é muito a tua vontade cara. a vontade de ler volta. Também, né? Eu também amo. Amo o gênero de mistério, acho que também é um dos meus favoritos, é terror e mistério. Pra literatura, pra mim, eu gosto de aquele suquinho da tensão. Eu gosto do suquinho da tensão. E é uma ótima estratégia porque te pega ali, né, a vontade de descobrir a resolução final, né, quem matou fulano, o que aconteceu com Beltrano, enfim. Esse tipo de livro, com certeza. E como tu falou, né, rapidinho, são histórias curtinhas que dá essa sensação de que, terminei isso aqui, vamos pro próximo, né? Isso, então assim, esse combo é perfeito, né, pra você sair de uma ressaca. Fica aí a dica pra vocês, procurem livros curtos de mistério. Eu queria falar também da coleção Vagalume, gente. Que eu tava lendo e eu indico demais por causa da questão da nostalgia. Tem umas coisas ali, outro que você vê assim, tipo, nossa, isso hoje em dia não aconteceria. Mas ainda assim, tem aquele toque de brasilidade, sabe? Que os dramas se passam em cenários mais reais pra gente, coisa mais que a gente se identifica. Então foi bem legal, eu li vários, né? O Rapto do Garoto de Ouro, aquele, acho que é Um Cadáver Ouve Rádio, Mistério de 5 Estrelas, O Escaravelho do Diabo. Escaravelho. Então, tem filme até, né, do Escaravelho. Pois é, tem o filme. Então eu também acho esses aí, pra quem é assim, da nossa geração, acho que desperta também muita nostalgia, né? Super. Traz memórias. Ai, muito bom. Sim, com certeza. A gente já citou alguns livros que nos deixaram com ressaca, né? Mas tem mais algum que vocês lembram bem, assim, da experiência? De, tipo, nossa, eu li esse livro aqui, depois parecia que eu nunca leria mais nada na vida. Eu citei os 100 Anos de Solidão, né? Que foi o último. Os da Helena Ferrante, sempre. Um que me deixou muito de ressaca também, mas porque ele era muito denso, foi o Mito de Sísifo. Que primeiro eu só conseguia ler umas 3, 4 páginas por vez, porque é um ensaio, né? Então, sobre suicídio, sobre morte, mais especificamente da existência, de filosofia, né? Então, você se defrontar com o absurdo de viver na realidade que estamos, né? E o que é que a filosofia fala sobre isso. E primeiro que eu só conseguia ler, tipo, 3, 4 páginas por vez, porque eu ficava... Uau! Né? E depois eu fiquei, ok, e agora minha vida depois de Alberto Camus, né? O que a gente faz, né? Agora, o que eu faço com a minha vida? É isso. Pra mim foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf.
Ele é um livro muito difícil. Ela que começa com o... Ai, como chama? Fluxo de pensamento, né? Ela que inaugura essa técnica literária que é sensacional. Mas assim, ela já entra com o pé na porta, porque o fluxo de pensamento dela não é de um personagem só no começo do livro. A personagem tá saindo de casa, indo comprar flores. É bem conhecido, né? Essa página principal, né? Clarissa disse que ela mesma iria comprar flores. É algo assim, né? Enfim, é porque eu acho muito bonito. E o nome dela é Clarissa, então não tem como eu não me identificar. E aí ela vai atravessando a rua e passando por pessoas, e o fluxo de pensamento vai passando de um personagem pra outro enquanto ela cruza. Então é muito confuso o início. Eu tive muita dificuldade de entrar nesse livro, mas quando eu entrei, minha amiga, eu não saí mais. Porque rolou uma identificação muito grande com a personagem, com coisas enfim, que ela sente, que ela passa. Algo muito parecido com a Helena Ferrante, inclusive. Não é igual o sentimento, mas lembra um pouco a experiência. E, assim, é um livro que mexeu muito comigo, me deixou, assim, pensando coisas, questionando N coisas, assim, de vida. Não vou compartilhar muito, porque são coisas muito pessoais. Mas que eu também tive dificuldade de sair dele depois. Mas é um livro muito bom, assim, recomendo demais. Um livro que me deixou na ressaca literária, e eu não sei dizer nem se foi pro bem ou se foi pro mal, né? Porque o de vocês duas foi porque o livro foi tão incrível que vocês não queriam abandonar esse sentimento bom de ler essa leitura incrível e ficar ali maturando isso. Comigo foi com O Cemitério de Praga, do Humberto Eco. Eu não cheguei a terminar esse livro, porque eu comecei. E aí li. Eu, poxa, não tá fazendo muito sentido. Não que as coisas fossem descabidas, eu só não tava conseguindo entender pra onde que essa história tava me levando. E aí dei uma parada, e aí fui seguir minha vida. Vamos começar de novo esse livro. Tentei mais uma vez. E fui, e as coisas continuavam não fazendo sentido. E aí eu pegava esse bode que ficava sem ler, sem nada. Eu não sei, esse livro tá me custando muito. não sei, não sei se devo continuar. O que é muito raro pra mim, porque eu sou muito perseverante, mas dessa vez eu desisti. Eu não sei se em algum momento eu vou tentar de novo, mas pra mim não funcionou e tava criando esse bloqueio, sabe? Então, acho que eu cheguei a ler 30%. E eu continuava sem entender pra onde que esse livro tá indo, assim, o que tá acontecendo aqui? O que exatamente ele tá me contando, né? Mas eu acho que talvez lá no final do livro tudo fosse se amarrar e tal, mas Sim. tava Até chegar lá, empacando né? aqui. Eu tive uma experiência similar com Guerra dos Tronos. Eu acho que eu cheguei até umas 200 páginas, talvez, e aí eu fiquei assim, ok, pra mim esse livro não está seguindo, eu não consegui me relacionar realmente com nenhum personagem, e são 5 livros e 2 que não E saíram contando, ainda. né? Pois é. E que não vão E sair, muito provavelmente. Provavelmente. exatamente, eu não vou fazer esse comprometimento. E aí É. eu larguei. Não, super compreensivo. Nossa, isso é uma coisa que me faz muito não ler um livro. Não que eu sou contra, mas eu penso bastante antes de ler um livro que tem muitos, sabe? Infelizmente, isso tem me afastado, porque eu não sei explicar, mas eu às vezes quero um livro que eu tenho certeza que a história começa e termina num volume só. Eu tô muito focada em livros que histórias terminem no mesmo livro. A gente já deu de Porque série, eu não. né? Eu acho que a última série que. E por sinal, eu nem terminei o último livro ainda. Eu peguei todos os spoilers e aí eu fiquei assim. Se deu por Hum. satisfeita, né? Não, eu vou terminar eventualmente a Torre Aham. Negra. Ah, tu não gostou dos spoilers do último livro? Não é que eu não gostei, eu quero ver como é que ele vai desenvolver isso. Tá. Eu quero ver. É só porque eu não me lembro por que que eu parei. Eu acho que foi nesse processo de mudança para Lisboa, eu acabei parando. E aí, quando eu resolvi voltar, eu queria começar tudo de novo. E nesse tudo de novo, eu parei no terceiro livro,
que eu gosto bastante, por sinal, eu acho que é. Não, o meu favorito é o quinto. Uhum. Mas é o meu segundo favorito, é o terceiro. E aí eu não tô muito afim de ler nesse momento, então tá aí encostado, pra variar. Não te julgo, tá tudo bem. A gente não julga nesse podcast. Quem somos nós pra julgar? Então, a gente pode ir pro último tópico. Vamos lá, vamos falar agora de livros que nos tiraram da ressaca. Indicações para os nossos ouvintes de livros que podem ajudá-los a sair de uma ressaca literária. Eu trouxe 3 que me ajudaram bastante. O primeiro é da Maya Angelou, que Carta a Minha Filha, que é uma série de. Não são exatamente pequenos contos, talvez acho que crônicas sejam mais. Uma definição mais fiel. Que aí tem umas que são super curtinhas. Ele é um livro super curto, mas que dá um calor. Tem umas crônicas que vão dar um calor no coração, outras que vão ser um pouquinho mais tópicos mais delicados, mas são muito rapidinhas e gostosinhas de ler, né? Então flui bastante. E 2 de contos de terror, que são os meu gênero favorito, né? É meu gênero favorito. Que As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques, que ele não começou assim me pegando direito, mas quando vai avançando mais nos contos, você fica, quero ver, eu quero ver o que acontece, eu quero ver como é que vai sair. E a última é Small Horrors, da Darcy Coates, que também são curtos bem continhos. São contos bem curtinhos, né? Que ele te pega no pulo. Boa. Tipo, aquele. Você tá tão intenso e. Pum, acabou. Você fica. O quê? Agora? Não! Tem que ter mais! Mas aí você emenda num outro e você saboreia outro e é. Tipo, amuse-bouche. Limpa seu paladar para Chique. novas Chique leituras. demais, menina. Tô inventando. Amuse-bouche literário, gostei. Amuse-bouche literário, inventei. Vou patentear. Chique, chique demais. Eu trouxe 3 contos curtinhos de autores nacionais. Quis trazer, assim, fazer uma homenagem à nossa literatura. Que você encontra os 3 no Kindle Unlimited. São leituras muito rapidinhas, muito gostosinhas. O primeiro é o Nobody No Crime, da Yas Ketterman. É um conto baseado em uma música da Taylor Swift. Como eu sou Swift, precisava, né, fazer essa homenagem. A autora pega a história da música, né, e reconta essa história ali numa narrativa de conto. É muito legal, é bem bacana mesmo. A escrita dela é gostosinha, rapidinho de ler. A história de um assassinato, fica ali. A amiga fica tentando descobrir se foi realmente o marido da outra, né, que a matou. E aí ela faz uma coisa lá com o marido dela pra se vingar. Enfim, bem legal. O outro é A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero, que é sobre uma senhorinha ali já na terceira idade, descobrindo, né, seus poderes e virando uma feiticeira. Assim, nunca é tarde Ai, pra que você. fofinho. Muito legal, assim. Quero todos. Nossa, é Já quero muito, muito todos. bom. Bem divertidinho, assim, aquela vibe lembra um pouco, assim, essa energia do episódio que a gente gravou ontem, Carol, que é Lágrimas de Carne. Ah, Lembra sim, um que legal. pouco um que eu já falei também, acho que no primeiro episódio, que é o... Ai, agora eu esqueci o nome do conto, menina. Minha memória, show. Enfim, vou pular essa parte. Que eu Tem não que vou, voltar não vou lá no episódio e atrás. escutar de Pois novo, né? não vou atrás agora disso, não. E o Escrito em Algum Lugar, que é do Vitor Martins, que é um autor, assim, já mais conhecido, já escreveu romances, que é autor do 15 Dias, do Milhão de Finais Felizes, que é sobre 2 meninos que se conhecem numa fila ali pra um show e acabam se apaixonando. Também super gostosinho de ler. São 3 indicações rapidinhas que com certeza vão te instigar a querer ler mais um e mais um e mais um, e depois você vai estar lendo tudo de novo, como costumava fazer antes dessa ressaca. Para as minhas indicações de livros para sair da ressaca, eu queria falar
dos livros da coleção Vagalume, que são livros de mistério, são livros nacionais, antiguinhos. Eu sei que tem livros novos, né? A coleção Vagalume foi retomada, então tem alguns livros mais recentes, mas eu li os clássicos, né? Como O Rapto do Garoto de Ouro, Um Cadáver Ouve Rádio, O Mistério dos 5 Estrelas, Escaravelho do Diabo, Sozinha no Mundo. São histórias curtinhas, assim, tem um mistério, nada muito pretensioso, sabe? Coisa simples mesmo. E ajuda você a renovar, assim, o gosto pela leitura. E também dá um ar de nostalgia para quem leu quando era criança. E também tem outro tipo de livro que eu gosto de ler quando eu tô nessa ressaca literária, que é algo, assim, bem diferente. Então, eu queria indicar o Sob os Ossos dos Mortos, que a gente já deu a dica desse livro aqui, mas foi no nosso Instagram. Eu fiz uma resenhazinha lá, um post resenhando esse livro, e é um livro sobre uma senhora que ela vive numa cidade bem isolada, ali, eu não me lembro mais em que país europeu mas é alguma coisa ali perto da República Tcheca, algo assim. E aí ela começa, assim, tem uma cultura de caça muito forte nesse lugar, e de repente começam a assumir, esses caçadores começam a morrer. E aí começa uma lenda na cidade de que os bichos poderiam estar se revoltando contra os caçadores e planejando uma vingança, né? Matando todos eles. E aí o que eu adoro também desse livro é que os protagonistas, né? A trupe de pessoas que estão investigando sobre esse mistério são vários idosos. Ai. E a gente já falou aqui que nós adoramos histórias com idosinhos. Esse podcast aprova super pra histórias com idosos, né? Com idosos, Então, é muito legal, assim, é um tipo de livro bem... Assim, é um pouco diferente do que eu costumo ler, assim, a ambientação, as motivações. Então, eu gosto de pegar, quando eu tô muito, assim, focada na fantasia, eu pego um estilo diferente pra poder retornar, né, ao hábito de leitura. Eu quero indicar mais um que eu lembrei desse conto quando você estava falando, Clarissa, que é o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Então, ele é super curtinho, certo? E deixa um sabor de quero mais também. Essa mulher, o fluxo de pensamento também dessa mulher dentro desse quarto. E é muito. É um conto que dá um embasamento para a ideia de gaslighting. Interessante, hein? E então tem uma pegada bem de terror, um pouco de terror psicológico, de você não estar entendendo o que está acontecendo com essa mulher, e o fluxo de pensamento um pouco mais confuso. Te deixa bem instigada, porque eu sei, pelo menos pra mim, que eu queria saber o que estava acontecendo ali, e você nem sente que a leitura tá correndo. Uhum. E como ele é pequeno. Legal, um livro assim. Ai, delícia. Ai, quero muito ler agora. Eu peguei várias Eu das quero tuas ler dicas, uns de amiga. vocês também. Já temos várias indicações. A gente tem que anotar tem todos que anotar tudo. Exatamente. Tem que ouvir esse podcast com caderninho e caneta na mão, né? Pra anotar tanta informação legal. Exatamente. Nossa, é a minha cara não saber o que vai ler e não lembrar das coisas depois. Poxa, tinha isso, eu não peguei pra ler. Ai, mais alguma indicação, meninas? Acho que a gente já falou tanta coisa, né? Foi. Tem coisa aí pra um ano de leitura aí dos nossos ouvintes. Antes da gente encerrar, eu queria agradecer muito a participação da Olivia. Foi incrível. Você tornou esse episódio muito, muito mais especial. Obrigada. Ai, eu amei. Foi um bate-papo delicioso. E me chamem mais vezes. Eu estou aqui disponível. Adoro falar de literatura, sempre. Ai, com certeza. Ai, A gente tinha que ter bolado alguma coisa pro Dia das Bruxas, né? Pois
A gente, comeu mosca aí não, a nessa. gente tinha um planejamento pra essa temporada no ano passado que te envolvia, só que a temporada não foi ao ar, e aí esse ano a gente teve que reformular o nosso planejamento e acabou que você entrou num episódio com um tema que não envolvia o Halloween, infelizmente. Nós temos que aproveitar todo esse seu Não conhecimento é? de causa de tantos livros de terror. Exato, então não se preocupe que você vai voltar, a gente com certeza vai voltar pra falar de algum livro, de E série. eu vou ficar aqui só de orelha, porque não entendo nada de terror. Mas a gente deixa a especialista falar. Ai, meu Deus, eu não Exatamente. quero me colocar nessa posição. Mas minha afinidade não me deixa mentir. Ai, eu amo. Quem sabe a gente não traz a outra Carol também, né? A tua irmã. Que também é nossa eu tava pensando ouvinte. nisso. Beijo, Carol. Ela também gosta de... Adora. Ama. Ela que me introduziu. Então, a gente tava lendo Iluminada ao mesmo tempo. Olha eu que com 12 e massa. ela com o quê? Ai, matemática, supletivo, peraí. 5 anos. 5 anos. 17, isso, 17. E... Tudo bem. E a gente tava lendo ao mesmo tempo. Então, por isso que eu lia ele de dia, que ela lia à noite, né? Que legal, gente. E deve ser ótimo você ler assim com, né, com sua irmã, enfim. Vocês ficam ali trocando figurinhas, conversando, Ai, tipo, dizendo o que tá sempre. achando, pensando em Sempre teorias. tem alguém pra comentar, né? Ai, bom demais. Ai, essa experiência da literatura é muito legal quando você compartilha, né? Eu amo. Ela foi minha grande inspiração pra leitura, né? Beijo, Carol. Ai, Beijo, Beijo, feia. Carol. Beijão. Beijo, Beijo, feia. Carol, Ai. que mandou mensagens pra gente. Foi. Quando ninguém mais ousou mandar uma mensagem pelo Spotify, ela foi lá Eu e fez. mandei. Eu vi ontem, Eu você mandei. mandou. Ai, vocês são incríveis, perfeitas. Ah, então, amiga, bem-vinda. Assim, as portas da estalagem estão abertas, assim, Sim. eternamente pra você. A gente com certeza vai te trazer de volta. Com a Carol, depois com a Lígia de novo. De novo é ótimo, né? Trazer a Lígia de novo e aí pra gravar com você. Enfim, vamos com certeza ter mais participações especiais de vocês, que são pessoas maravilhosas, que eu tenho certeza que nossos ouvintes vão amar. Nossos ouvintes, com certeza, já são fãs também. Sim. Gente, então ficamos por aqui. Só um aviso rápido. Na próxima semana a gente não vai ter episódio, então a gente vai se ver daqui a 15 dias, tá? Tchau! Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.